Fala, Pitaqueiro! Fala, Pitaqueira! Terça-feira, hoje é terça-feira, dia 19 de julho já de 2022. Estamos começando aqui mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo. Sua inscrição é muito importante para a gente, então nos ajude, ative o sininho. Vinícius Alexis, hoje vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport ontem deu aquela arrebentada na gente, não ganhou em casa do Lanterna. Hoje aí tem Brusque, Grêmio, Londrina e Sampaio, Tombense, Criciúma, Bahia e CRB, Vasco e Ituano. Londrina e Sampaio, Tombense e Criciúma são jogos de confronto direto ali entre os que estão acima do meio da tabela. Grêmio fora de casa, mas contra um Brusque que quase não faz gol. O Vasco joga em casa, mas contra um time que, apesar da posição, tem quase um gol por jogo. E o Bahia joga em casa contra um perigoso CRB, mas o Bahia é favorito aí para seguir bem aí no G4, valendo a vice-liderança aí por esse fechamento de turno. Vinícius Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix e a todo mundo que nos acompanha aqui no SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Série B, uma rodada interessante aí, com alguns times bastante favoritos jogando. O Grêmio talvez seja um deles. É sempre aquela aposta de poucos gols da rodada, né? A gente apostou muito que o Sport ganharia o jogo de ontem, até com uma certa tranquilidade, e a verdade é que o ataque ruim do Sport prevaleceu. Prevaleceu a incapacidade do Sport de fazer gol. O Sport tem 12 gols no campeonato, mesmo jogando contra o pior time, contra o Lanterna, ficou no 0x0 dentro de casa, o que não estava muito previsto. Não para pensar em aposta, mas nossos times a gente pensou em várias variações, né? Inclusive, não foi nem um 5-4-1, por exemplo, mas a gente fez algumas variações mescladas, com poucos atacantes, pensando que o jogo poderia mesmo ter poucos gols, como realmente teve. Então é isso. Dá para dizer aí que nesses jogos aqui de hoje, boa chance de SG. O Bahia é uma chance de SG, mas eu acho que é até menos confiável até do que o próprio Grêmio, que apesar de não ser um time brilhante, sofre pouco gol. O Vasco é uma outra boa chance de SG, pela fase do Vasco, por jogar em casa, mas tem acho que um jogo bem chato também contra o Ituano. Então, assim, Bahia, Vasco e Grêmio, apesar de fora de casa, são boas chances aí de SG. Então, e vale lembrar, né? Não é que o Grêmio tem uma boa defesa. O Grêmio tomou 5 gols na Série B. Não 5. sofre. Faz O pouco, Grêmio mas não toma sofre gols. menos ainda. Então, temos algumas variações, não dá para ficar fazendo 10 variações, mas. Londrina e Sampaio Tombense, Criciúma pode não ter TSG, não pode TSG? Olha, pode, mas são O jogos de Sampaio confronto tem o segundo direto. melhor ataque, né? O Sampaio tem 21 gols. O Sampaio tem menos gol que o Cruzeiro tem 23, Sim. por São exemplo. jogos que envolvem times em confronto direto, então tem a boa possibilidade de jogos abertos, né? É que a Série B é muito 880, né? Ou o jogo acaba 3-2 ou acaba 0-0. Né? Sim. Muito 0-0 nessa Série B. Mas, enfim. É aquilo que a gente sempre Vamos. fala, né? Jogos de 2 gols ou menos, de modo geral, né? Sim, Jogo com pelo menos 3 gols são raros. sim. Mas vamos lá. Primeira avaliação aí. Como nós falamos, Bahia também é uma boa possibilidade, Vasco é uma boa possibilidade, até mesmo a Tombense, né? Mas esses jogos aí, até porque o Criciúma também tem fama de ter jogos com poucos gols, mas vamos aqui nessa variação com uma estratégia para tentar um SG do Grêmio, com Dom Roger Machado, Gabriel Grando no gol, aí a linha de 4 gremista com Diogo Barbosa e o Rodrigo Ferreira, né, os jogadores os laterais, com Bruno Alves e o Jeromel. No meio, uma linha de 3 com o Nenê do Vasco, o Bitelo do Grêmio e o Marco Antônio do Bahia, que está como dúvida. Né? O Bahia joga 7, na verdade, só o Vasco joga mais tarde, às 9h30, então vai dar para ver aí a questão da escalação do Bahia. Então, o Marco Antônio que está como dúvida, mas tem o Lucas Muni no banco, né, como provável. E na linha de 3 aí na frente, Raniel, Diego Souza e o Matheus Davó, jogadores de Vasco, Grêmio e Bahia lá no banco, o Thiago Rodrigues, Quinteiro e Edmar do Vasco, o Lucas Muniz do Bahia e o Gabriel Poveda do Sampaio. Geralmente quando a gente coloca o Poveda ele faz gol.
De novo, né? O Sampaio Corrêa tem o segundo melhor ataque da Série B, então é um ataque para se pensar com carinho. Vamos à segunda variação aí. Essa, 5-3-2. tentando acertar 2 SGs, você pode variar. Você pode ir com Grêmio e Bahia, Vasco e Bahia. Se quiser tentar algum outro time como a Tombense, enfim. Mas aqui estamos com o Vasco nessa variação e Grêmio. Então, Maurício Souza, o treinador do Vasco. Gabriel Grando, o goleiro do Grêmio. Aí a linha de 5 com Rodrigo Ferreira na lateral, os zagueiros Bruno Alves e Jeromel do Grêmio, Quinteiro e o Gabriel Dias do Vasco. O Gabriel Dias está como dúvida, o Vasco joga mais tarde, mas tem no banco um jogador da lateral, o Edmar, né? Então você pode fazer essa troca também. E aí no meio, o mesmo meio de campo, com o Nenê Bitelli e o Marco Antônio, né? E aí uma dupla de ataque, Raniel e Diego Souza, mas você uma outra variação aí, que pode ser uma boa, Raniel e Davó, Raniel e Poveda, tá? Gabriel Poveda também é uma boa. Olharia com bastante carinho mesmo para Poveda. E vamos para a terceira e última variação. Aí já é uma, já sem pensar muito em SG, contando aí que tem uma grande chance de gols em todos os jogos, enfim. Então, o Gabriel Grando e o Maurício Souza. O Gabriel Grando eu estou mais confiante com relação ao goleiro, pelo menos, né? Mas você também pode tentar aí o goleiro do Bahia, do Vasco, enfim. Mas estamos apostando aqui no Gabriel Grando do Grêmio. O trio agora de zaga com o Jeromel do Grêmio, Quinteiro do Vasco e o Inácio do Bahia. Aí no meio uma linha de 4 com o Nenê, Bitelo, Marco Antônio e o André Luiz do Sampaio, um dos principais jogadores de meio campo do Sampaio. Marco Antônio você pode trocar aí, colocar de repente Gabriel Peck, você pode colocar o próprio Daniel ou o Lucas Muniz do Bahia mesmo, enfim, são outras opções. E na frente, Raniel, Diego Souza e o Gabriel Poveda. Tá? Pode também fazer uma troca ali, tirar o Diego Souza, colocar o Davó com o Poveda e o Raniel. Enfim, também são opções. Vinícius Alexis, considerações finais aí de quem para aposta, para quem vai nas plataformas de bet? Eu acho que você tem algumas opções interessantes quando você pensa, por exemplo, em aposta, Bruno Félix. Você pode botar uma grana, por exemplo, numa vitória do Grêmio jogando fora de casa, vai pagar bem, porque o Brusque não é um jogo simples. Sampaio Corrêa e Londrina deve ser um jogo de gols. O Londrina tem um gol por jogo, tem 18 gols. O Sampaio Corrêa tem o segundo ataque, 21 gols. E são defesas ruins, né? O Sampaio Corrêa tomou 19 gols, o Londrina também. Então, um jogo ali de 2, 3 gols. O Bahia vive quebrando a cara em casa, mas pega um CRB que é todo menos confiável, então deve ganhar seu jogo. Então, bem se Criciúma ali, quem sabe um 1-1. E a vitória do Vasco em cima do Ituano. O Ituano que é um time que oscila muito, né? O Ituano é um time que faz uma campanha de quem quer ficar na Série B mesmo, né? Não tem pretensão de chegar na Série A, precisa sobreviver na Série B, faz uma campanha muito nessa condição. Então ali tem algumas questões. Usar um pouco mais a vitória do Grêmio, apostar ali em mais de 1,5, por exemplo, do jogo entre Londrina e Sampaio Corrêa, até mais de 2,5 gols, se você quiser apostar um pouquinho mais, porque é um jogo com cara de 3 gols, pelo menos. Então você tem algumas opções interessantes, Bruno Félix. Dito isso, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que nos ama, nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela moral. Você que está aqui todo dia no SFP, ou Sociedade Futebol e Pitaco. É isso. Valeu, Vini. Valeu você que nos acompanha. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo. Isso é um trabalho como qualquer outro para esses dois jornalistas. A gente trata com muito profissionalismo isso que a gente faz aqui, exatamente, não só visando as nossas próprias apostas, mas para te ajudar a ter um panorama, né, das rodadas e do jogo a jogo. Tá legal? Então, se inscreva, nos ajude, fique ligado, teremos aí ainda hoje o vídeo para o jogo da Série A entre Ceará e Avaí, tá legal? Então, fique aí, fique ligado, fique ligada, até a próxima.